Sejam bem-vindos a mais um Pod House, o podcast para você saber tudo o que acontece em condomínio. Hoje eu recebo aqui ela que é síndica profissional há mais de 5 anos, parceira da House há bastante tempo. Seja muito bem-vinda, Giséria, aqui ao nosso podcast. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Isabela. Obrigada, Giséria. E também recebo ela, que é minha sócia, que é a parceira do dia a dia ali, aquela que aguenta todas as demandas ali junto comigo. Minha amiga, é uma pessoa incrível que eu admiro muito. Seja bem-vinda, Jéssica, aqui no nosso podcast. Obrigada, Isabela, pelo convite. Vamos começar. O dela não foi quase convite, né? Foi quase obrigação, né? Uma intimação. Obrigada por me intimar. Obrigada por me intimar no dia a dia. Vamos lá, mas para a gente começar, assim, a gente tem começado o podcast com algumas perguntas para todos os síndicos, que eu acho que é o que o dia a dia acontece ali. Mas a primeira pergunta é sempre assim: como você se tornou síndica? Isso caiu no colo? Foi uma coisa planejada? Como que aconteceu? Conta a história da Giséria como síndica pra gente. Não foi planejado, foi um convite que eu tive, né, para me tornar síndica, fui eleita e embarquei de cabeça. Não imaginava o que seria, mas falei, vamos embora, tô indo. Mas foi bastante trabalhoso, né? Até porque eu assumi em 2019, né, quando eu estava começando a aprender o que seria administrar um condomínio, vem a pandemia que você tem que aprender de novo, né? Sim. Então, foi assim. Mas a gente vai aprendendo, vai lendo, vai estudando, vai pegando experiências, né, de outros colegas, a administradora que sempre ajuda também. E estamos aí, há mais de 5 anos, A né? Giséria, além de ser síndica profissional, ela é síndica moradora, assim, né? Porque, assim, Sim. trabalha como síndica profissional, mas mora também no condomínio. Porque o que a gente vê hoje em dia é que são muitos síndicos profissionais que não moram no condomínio, eles só trabalham no condomínio. Como que é ser síndica profissional moradora? Você acha que as pessoas conseguem separar isso, Giséria? Não consegue. Eu vejo como um desafio a cada dia, né? Porque as pessoas têm a dificuldade de... Você está fazendo um passeio, num pleno domingo, meio-dia, aí vem com aquelas... Sempre acompanhado com aquela frase, assim, que eu falo assim, melhor se não falasse a frase, né? Desculpa te incomodar no final de semana, sei que você não está trabalhando, mas preciso te perguntar. E aí já vem, né? Aí já vem. Então, assim, o que era um passeio em família, um passeio com o filho, para esparecer um pouco, no final da tarde do domingo, vira uma chateação, que às vezes a pessoa não entende, né, o que ela te perguntou, você não tem uma boa resposta para ela, que eu sempre respondo, fundamentado em regimento interno, no que pode e o que não pode. Não adianta a pessoa querer uma resposta pronta, né? Existem normas, existe lei para isso. Aí o passeio que era interessante fica... Você está pensando 2 vezes antes de sair de casa Sim, para a área comum do condomínio. Sim, é desgastante. Mas assim, a gente vê muito síndico morador, não síndico profissional, né? Que realmente tem esse desafio, né? De separar, de fazer com que os moradores entendam que apesar dele ser síndico, né? Ele tem horário de trabalho, né? Então, assim, nas emergências, a gente pode até incomodá-lo, assim, né? Fora do horário, Sim. mas a maioria das coisas não são emergências. Sim. Então, as pessoas hoje têm uma dificuldade de deixar para segunda-feira de manhã. Já que você está aqui, né? Sim, toma lá, sim. como se você tivesse a obrigação de guardar aquela informação e responder só na segunda-feira. Então, o negócio se inverte, né? A pessoa acha que é você que tem que guardar, não ela que tem que guardar para esperar na segunda-feira. Porque as emergências são resolvidas, tem que ser resolvidas na hora, né? Isso. Mas a gente tem um grupo, né, um corpo de funcionários, eles são orientados, então algumas coisas eles já tomam as medidas que precisam ser tomadas, né? Sim. Apesar do síndico estar como responsável, mas ele também não dá conta de tudo, né? Ainda mais num condomínio como o seu, né? Um Sim. condomínio de quantas unidades? 360. 360 unidades. É quase um bairro né? ali com todos esses moradores, todas essas famílias, né? Porque Sim. são mais de 600 pessoas ali circulando no dia a dia. Então Às vezes, né? Porque tem a rotatividade, chega a 1.000 pessoas. Caramba, 1.000 pessoas. É muita gente. É muita gente. Sim. E qual foi quando você entrou assim? Acho que você já participava um pouco. Peguei no começo ali, né, da sua gestão. Como que você chegou mais próxima ali de ser síndica? Você já participava? Você já era moradora assídua de assembleia? Você já foi subsíndica? Não me lembro ou não, antes de ser síndica? Você já fazia esse trânsito ali pela comunidade do condomínio? Sim, sempre fui muito participativa. Desde a primeira assembleia já estava lá, né? E como às vezes até alguém diz, arrumando confusão, né? Já brigando pelos direitos, né, do condomínio, né? Sempre fui muito participativa, fui representante da minha torre por anos, né? Sim. Então, quando chegou para mim, apesar de ser assustador, igual eu falei, eu imaginei que fosse algo mais fácil. Quando você vai entender o que é o tamanho da responsabilidade, é que bate ali. Mas talvez
eu ter conseguido e ter sido, assim, difícil, mas não tão impossível, por eu já ser uma moradora assídua participativa. Uhum. E você, o que te motiva a continuar sendo síndica? Porque, assim, mais de 5 anos, já passaram o quê? 2 ou 3 eleições? 4. 4 eleições. 4 eleições. Então, assim, o que te desafia a continuar sendo síndica, assim? Porque a gente sabe o desgaste que é ali no dia a dia, né? E aí você sempre tem vontade de mais 2 anos, de mais 2 anos. O que te desafia? O que te motiva, na verdade, a continuar? É até engraçado falar, porque no decorrer desses 2 anos, né, sempre é a mesma coisa. Aí você tem dias altos e baixos que você chega e fala assim, essa vai ser a última, eu vou desistir, não aguento mais, não quero mais, e tudo mais. Só que quando você para pensar que chegar onde eu cheguei hoje, não é um acaso, né? Eu tive que estudar, eu tive que participar de várias coisas para chegar onde eu cheguei. Porque isso é muito conhecimento. Hoje eu sei, eu posso dizer que eu tenho conhecimento para a função que eu exerço. E isso foi trabalhoso lá no início, né? Apoiei muito, chorei muito, né? E consegui. Então, sempre assim eu falo, não, vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E como eu moro no condomínio e tô lá também, eu vejo assim, tem muita coisa para melhorar, para fazer, né? E você anima, vou ficar mais 2. Vou tentar de novo. Porque, na verdade, da mesma forma que vem as críticas, também vem elogios, né? Vem. Então, eu acho que esses altos e baixos são assim, ninguém gosta de receber crítica, né? Sim, sim. Mesmo aquelas que às vezes vêm com embrulho, assim, de crítica construtiva, mas a gente, né, já fica, assim, um pouco receoso de receber. Mas eu vejo também que o condomínio, ele se divide muito. Existe crítica, mas também existe elogio. E, às vezes, de 100 condôminos, sabe, 3 reclamam, e a gente pega aquelas 3 reclamações e transforma em 100. Eu acho que a gente, eu não sou síndica, mas trabalho com vocês já há bastante tempo, eu acho que o desafio maior que eu sempre converso com os síndicos é isso. Sempre faço eles pensar, quando eles estão nessa fase desesperada, acho que eu vou desistir, eu falo, olha, vamos lá, se a gente teve 3 críticas aqui, né, e aí a gente tem 100 condôminos, cara, 3 críticas de 100 não é nada, né? E que bom que a gente tem, né? Porque aí a gente pode olhar e saber se aquilo é verdadeiro de fato ou se aquilo pode fazer com que eu melhore. Então, eu acho que o grande desafio é sempre voltar para esse lugar. Tá, são 3 de 100, então eu tô melhor, né? Não tô tão... só voltar a fazer uma análise na crítica deles, né? Tem fundamento? Tem, não tem, né? Posso melhorar? Isso aí. E continuar, porque a gente vê que a facilidade desses 3 de irem, né, numa rede social e criticarem é enorme, mas é nosso, né? Fala do ser humano. Sim. Os outros 97 não vão lá para elogiar, né? Isso aí. O elogio por parte do ser humano é muito mais difícil de ser feito do que a crítica. Sim. Né? Tem a pesquisa de satisfação, a NPS, não sei se vocês já receberam de algum lugar, às vezes você compra carro, concessionária manda, às vezes você compra em algum lugar, manda, e a gente só vai reclamar se a gente tiver alguma reclamação a fazer. É difícil que quando manda uma pesquisa de satisfação que você responde admirando ou dizendo que foi muito bem atendido. Se você for, você fala, tá bom, eu fui ótimo, acabou. Você não perde o tempo. Mas se alguma coisa saiu errado, você vai lá para reclamar. Sim, verdade. Então, eu acho que é do próprio ser humano mesmo. Jéssica, explica pra gente ali do condomínio um pouquinho essa dinâmica da gestão da parceria entre House e o condomínio que a Giséria hoje é síndica profissional. É um condomínio diferente, onde a House tem um trabalho diferente, porque a gestão ela é totalmente da Giséria. E a gente faz essa parte por trás de apoio ao síndico. Conta como que é essa dinâmica ali no dia a dia. É bem interessante essa parceria, principalmente no condomínio Morada do Verde, que a gestão literalmente está com a síndica. Né? A gente fica nos bastidores dando o apoio técnico, né? Auxiliando em assembleias, tendo uma equipe bem estruturada para conseguir dar o retorno com agilidade, com rapidez, parecer jurídico, né? Dando segurança para ela continuar atuando nessa gestão de forma mais leve, mais suave. Então, é a parceria que funciona. Sim. E estamos aí há bastante tempo juntos. Sim, acho que a parte financeira também é uma parte importante, porque quando você consegue fazer um financeiro bem estruturado ali também para um condomínio que tem a gestão do síndico, ele perde menos tempo analisando aquilo, né? Tá muito bem lançado, muito bem estruturado, né? Você não tem que ficar conferindo nem acertando. Então, você já é bem transparente, você olha aquilo ali, então você já economiza, né? Meio tempo ali para ter mais energia para a gestão. Eu vejo ali o condomínio que a Giséria atua dessa forma. E, Giséria, como que você equilibra a sua vida pessoal com a sua vida de ser síndica profissional e moradora? É complicado, né? Principalmente nós mulheres, né, que
quando optamos, né, em trabalhar fora, né, nós temos que lembrar que temos a casa, filho, marido, né, e tem que ser ali, né, eu tenho um horário, né, que eu cumpro no condomínio, e no horário que eu trabalho home office, né, tô ali entre ensinar atividade pro filho, estudar pra prova com o filho, e tá respondendo mensagem, tá ligando para um fornecedor, enquanto você coloca a roupa pra lavar, você tá com o telefone, e vai essa loucura, né, e falar a verdade, a gente acaba acostumando, né, com esse dia a dia, com essa correria, né. Porque traz uma sensação de realização também, a parte profissional da gente, né? Sim, traz. Eu falo assim, a gente não é uma coisa só, né? Sim. E a gente nem pode ser uma coisa só, né? A gente não é só profissional, a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente não é, né, só amiga. A gente tem muitas coisas dentro da gente. Então, a gente é muito funcional. E não dá pra separar. Olha, agora eu vou ser só profissional. Sim. Né? Amanhã eu vou ser só esposa, depois eu vou ser só mãe. Quem dera, né? Que a gente pudesse colocar tudo numa caixinha. Às vezes você tá trabalhando, o filho ficou doente, você vai pro hospital, atende celular. Sim, e aí a gente faz essa misturança ali do dia a dia, que é ser humano. Eu acho que é isso, né? No dia a dia. E qual foi o maior desafio que você enfrentou ali sendo síndica no condomínio? Tem um exemplo, assim, muito bom de desafio? Ai, são vários. Hoje eu tô um pouquinho mais calejada, né? Mas eu acho que tem assim, teve uma vez, inclusive no dia do síndico, que estourou uma tubulação do bombeiro, alagando vários apartamentos. Então, eu falo assim, que é o desafio, né? Ali no momento, você tem que colocar a cabeça num lugar e resolver o problema. Cercar os apartamentos. Depois que você vai correr atrás do prejuízo, né? Mas o momento é o mínimo que você pode fazer. Só que você tem que colocar a cabeça no lugar e falar, vamos resolver isso aqui. Porque os moradores, eles acham que a culpa é do síndico, né? Sim. Então, eu acho que o desafio do dia a dia é isso. Tudo que acontece é difícil. A dificuldade que o morador tem de entender que o síndico está ali para ajudar. Às vezes ele imagina que é culpa do síndico. Lógico que não, né? O síndico não iria molhar o apartamento de ninguém. Mas a gente está ali para resolver, para estar ajudando, para estar junto, né? Sim, teve um podcast anterior aqui que uma síndica disse que ela estava entrando na igreja para ser madrinha de casamento e acabou a água do condomínio, assim, ela recebeu a ligação 5 minutos antes e aí ela ficou desesperada porque, querendo ou não, iam começar as ligações, aí ela ligou para a House, Jéssica apoiou ela ali naquela transição e aí ela foi pro casamento com a cabeça cheia, mas assim, sabendo que estava sendo apoiada ali, né, pela House, mas assim, não tem jeito, às vezes você está num momento pessoal ali e acaba acontecendo alguma coisa dentro do condomínio que te tira daquilo para resolver, né? Principalmente, fala assim, o que é emergência no condomínio? Eu acho que é sempre legal a gente entender o que é emergência, os moradores entenderem o que é emergência. E mesmo as emergências, eu sempre falo, não tem que ligar primeiro para o síndico, né? Fogo, bombeiro, roubo, polícia, sim. Né? Assédio, né? Ou moral, ou qualquer briga de casal, polícia. Então, as pessoas, às vezes, elas acham que todas essas emergências é o síndico. Sim. Tem que colocar o síndico a par da situação, mas o primeiro momento do fogo é o bombeiro, não é o síndico, porque só vai atrasar a chamada ali, né? Sim, o negócio. Sim. Então, o que vocês consideram emergência? Isso? Tem mais alguma que eu esqueci? Assim, eu acho que gás, né? Gás vazando, eu acho que é uma emergência no condomínio também. Porque o gás também entra da mesma forma como se fosse fogo, né? Não necessariamente o administrador ou o síndico precisa entrar em contato. Sim. Quando se trata de segurança, você mesmo vai ter que acionar. Né? Então, acontece muito. Às vezes os moradores têm essa dificuldade de entender que ele, enquanto morador, ele enquanto pessoa, enquanto cidadão de bem, ele também é responsável por evitar um acidente, por orientar, por qualquer uma dessas coisas. Que às vezes, assim, tem uma briga numa torre que é longe da portaria, eles ligam pra portaria, tem alguém brigando aqui, mas e aí? O porteiro não tá vendo, o síndico não tá vendo. Como? Que a gente vai chamar a polícia, vai conseguir intervir, né? E ele tem que ele não entende, né? É do morador, né? Eu não quero me envolver. O síndico pode. Às vezes é só você colocar, e se eu morasse numa casa? Isso aí, né? Quem queria acionar pra mim? Eu ia ligar pra quem? Isso aí. Até esse exercício é importante. Gente. Esse exercício de que se eu morasse numa casa, eu acho que é um exercício importante, assim, quando a gente mora em condomínio. O portão quebrou. 3 horas da manhã, né? Não temos portaria 24 horas. O que eu faria se eu morasse sozinho? Eu ligo pro síndico 3 horas da manhã? Não, gente. Você põe o portão no manual, fecha e espera o outro dia. O milagre não existe. Né? Alguém, um humano vai ter que ir lá para fazer esse reparar. Se o motor queimou, não tem lugar para você comprar um motor. E o síndico, ele não é técnico, bombeiro, ele não vai fazer. Ele vai ter que chamar alguém. E 3 horas da manhã não vai encontrar um técnico, uma empresa que vá dar essa manutenção, e nem conseguir né? alguém, vai ficar no manual. Vamos conseguir um porteiro? Como? Vai acordar alguém 3 horas da manhã para ficar lá? Sim. Então é o bom senso. É o bom senso, e às vezes falta um pouco. Falta. E eu acho que a questão também de comunicar e educar, né?
para que quais são os deveres e direitos dos moradores. Sim. Eu acho que isso é sempre importante e nas assembleias sempre lembrá-los disso, né? Olhar tudo que aconteceu ali nos 3 últimos meses das assembleias e aí pontuar, né? Olha, isso aqui saiu assim, mas deveria ter ido para esse lado. Da próxima vez vocês me ajudem nisso, porque a questão da educação também ali do condomínio é um desafio. É um desafio. Né? Cada um tem um jeito de pensar e saber que ele é uma comunidade e que o objetivo é comum e não individual. Sim. Eu acho que isso é desafiador como condomínio. Acho que é o maior desafio, né? Como que você lida com as críticas injustas, Giséria? É complicado, né? Mas, infelizmente, né, igual a gente até falou, né, pontuou, né, anteriormente, é fazer ali uma peneira, né? É legal, pode mudar alguma coisa? Não pode? E a maioria das críticas, eu falo não só comigo, que eu acabo lendo muito, porque quando, às vezes, você vai falar assim, tô desanimada, aí você começa a ler, a pesquisar, a estudar, isso não é só no meu condomínio, como é que fala assim, né? É geral. É geral, né? Então, o que você faz? Você filtra. Né? É interessante, não é? Porque às vezes você vai explicar para o morador e ele não entende. Sim. Ele não quer que você mude, ele quer que você faça o que ele quer. Então, se você não faz o que ele quer, o que é bom para ele, aí vem a crítica. É verdade. E como que você acha que a House, no caso que é a administradora parceira ali do Morada do Verde, como que você acha que ela pode facilitar o seu dia a dia ali na sua administração? Quais são as vezes ou os casos que você recorre ali a gente? Conta pra gente ali um pouquinho. A gente sempre tá ali, né? Algo na área jurídica, a gente precisa, né, de apoio, de alguma coisa. Às vezes até com os moradores, né, que eu falo que eu acho até engraçado, que a gente tá ali conversando, eu passo alguma coisa pro morador, ele fica insatisfeito, ele não concorda. Se ele ligar pra House e a House der a mesma informação, ele vai começar a entender um pouco melhor, né? Porque assim, vai ser a mesma resposta, porque a gente não vai estar inventando uma resposta. É algo que está lá na norma, né? Então, esse apoio, como é que falo assim, né? Não tem preço, né? É um apoio que tá ali todo dia, você precisa de alguém para manutenção, não tô conseguindo ninguém. Porque igual nós dissemos, né, no meu condomínio sou eu que busco. Mas Jéssica é sempre parceira, Jéssica me ajuda a comprar isso, você já comprou, né? E é uma parceria, assim, que... Essa Confiança, né? validação, né? Porque, assim, às vezes tem morador que acha que o síndico tá fazendo a favor dele. Sim. Né? E não a favor do condomínio. Sim. Então, quando a House dá essa validade, né, no que você respondeu, não é porque a gente sabe mais, mas é porque é uma questão do morador mesmo, achar que o síndico vai levar para o pessoal. E com certeza não, né? Porque você tem responsabilidade civil e criminal naquele condomínio, que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender o tamanho da responsabilidade que um síndico assume a hora que ele decide ser síndico. A responsabilidade civil e criminal é toda sua. A gente pode ter subsíndico, a gente pode ter conselho, mas a responsabilidade é do síndico. Então, assim, é uma disposição muito grande colocar sua vida pessoal, inclusive, né, à disposição, né, de processos, de qualquer coisa ali do condomínio. Então, tem que valer muito a pena, assim, né? Ou gostar muito, que eu acho que é um conjunto, valer a pena e gostar muito para poder assumir esse desafio. Você vê dessa forma? Dessa forma. Antes o síndico, ele existia meio que para representar o condomínio. Hoje o síndico virou uma profissão. Sim. Isso aí. Tem um investimento aí para você ter mais experiência, né? Enfim, buscar. Isso aí. Isso aí. Como que você faz para se atualizar como síndica profissional? O que você procura? Porque são 6 anos, e aí você fez o curso de síndica profissional. Quais são os meios que você usa para se atualizar? Tem algum site, além do apoio da House, mas tem algum site, algum evento específico que você vai e sempre te atualiza sobre ser síndica profissional? Eu busco sites, tem páginas, né, na internet, no Instagram, de empresas, né, de advogados que tem páginas, né, a gente consegue até conversar, né, manda mensagem, tira dúvida, então eu estou sempre acompanhando essas... É importante, né, se atualizar. Sim, é importante. A gente está com um desafio muito grande, não sei se está acontecendo no seu condomínio, que é a questão da recarga de carro elétrico. Lá na House a gente tem recebido muitas demandas de pessoas querendo instalar na garagem, né, a recarga de carro elétrico. E assim, o síndico está vindo até a gente, né, para um apoio jurídico, para poder falar pode, não pode, como que é isso, porque assim, a gente está vendo aumentar muito a questão do carro elétrico. E assim, tem vários estados normatizando isso agora. Sim. E até lá, né, é o síndico que decide. Lá no seu condomínio, você já está tendo essa demanda? Já tive até um morador que me procurou, e assim... passei para ele, né, até pelas leituras que vem fazendo, né, para o nosso condomínio não é viável ainda, né, porque teria que, financeiramente, não ficaria barato, né, teria que mexer em estrutura, acredito eu, até pedir uma nova
modificação na EDP da energia, um local para carregar, né? Então, assim, não daria para colocar os carregadores na vaga de garagem. Talvez futuramente, né, venha, mas hoje, no momento, é algo que ficou, assim, inviável. Temos que esperar mais a modernidade aí, né? Como disse o morador, né, eu vou comprar o carro e vou carregar no shopping. No shopping tem, né? É, isso aí. Jéssica, tem aparecido alguma coisa nesse sentido? Como que você tem visto os síndicos agirem em relação a isso? Alguns condomínios a gente já levou isso para ser discutido em assembleia, mas como não tem uma regulamentação precisa, acaba que eles ficam meio perdidos, se pode colocar ou não. Então a gente vai se atualizando com as informações que a gente tem, que chega até a gente, e vai muito disso, da questão da infraestrutura. Que quando você constrói um prédio, a construtora constrói, não foi pensado para esse tipo de veículo. Então, demanda uma carga elétrica diferente. Então, você tem que envolver EDP, você tem que envolver um novo projeto elétrico, tem que ser aprovado. Então, existe vários... a burocracia para se chegar até o final ali, que é o carregador, é muito grande. Sim. E nem todo condomínio tem ali a verba disponível para poder fazer esse investimento. Sim. Então, eu acho que a principal barreira hoje que a gente tem enfrentado é essa. E até a regulamentação, por exemplo, do bombeiro, isso ainda não está definido. Sim. Né? Então, isso fica tudo a cargo do síndico ainda hoje definir se pode ou não. Tem condomínio que fala assim, olha, um carregador para todo mundo a gente coloca, né? E aí a gente alterna, não são todo mundo que tem, mas para todo mundo não dá. Não daria. A infraestrutura não permite que todos coloquem um carregador. Aí vem sempre aquela observação do morador que quer, né? Não, mas sou só eu. Sim, sou só eu, sim, mas se eu liberar para você, né? Eu preciso liberar para todo mundo. Sim. Né? No condomínio não pode existir exceção, né? Sim. A exceção vira regra, porque todo mundo tem direito. Então, a questão da recarga elétrica passa muito por isso, né? E você coloca, imagina, um monte de pontos elétricos ali dentro da garagem, né? Você vai ter que mexer em uma estrutura de responsabilidade técnica de muita gente ali dentro do condomínio. E a renovação do alvará, principalmente. Sim, não ficaria viável, né? Regular que hoje não consegue nem renovar o alvará. Sim. Aí implica em seguro do prédio. Sim. Na renovação do seguro. Se acontece o sinistro, você está sem alvará, o condomínio vai ter que arcar com esse sinistro. Então, é uma responsabilidade muito grande que fica ali para o síndico decidir. Sim. Eu acho que eu lembrei de um desafio agora que a gente, né, tem passado aqui, com a questão do bombeiro mesmo, aqui em Linhares. Talvez por conta da quantidade de incêndios que a gente tem visto acontecer ultimamente aí, né, nas mídias, a gente tem enfrentado um problema com os fechamentos de varanda. As varandas gourmets, né? No Morada do Verde, eu não sei como que é essa questão ali, mas os condomínios de prédios ali, né, da verticalização, que fecharam a varanda, tiraram o compartimento vertical ali, eles não estão mais cedendo alvará para esse prédio. Porque, segundo a norma do bombeiro, essa porta que tem entre a varanda e a sala, ela é uma porta para conter fogo, caso tenha o incêndio. E se você tira ela, o fogo vem para a área. Toda a casa, né? Toda a parte... fachada e vai para o apartamento de cima. Sim, na verdade, isso sucessivo. E aí o fogo, ele acontece pelas varandas. Não sei se vocês já viram uma imagem de um apartamento pegando fogo. A chama, ela busca o ar. Então, ela vai para onde tem ar, expande pela varanda. Sim. Exatamente. Então, isso é bem perigoso, mas a gente vê muito acontecer das construtoras mesmo, não tinham esse parâmetro, porque nunca foi brecado o alvará por conta disso. Inclusive, colocam até ponto de gás na varanda para fazer área gourmet. Sim, as famosas áreas gourmets na varanda estão dando um problema danado agora. Eles vendem o apartamento decorado já todo montado. Sim. E aí, quando chega na renovação, o bombeiro... Ué, mas como assim? Não, mas eu comprei esse apartamento desse jeito. E na verdade, assim, eu vejo também que, assim, já tinha um ponto de gás. Aí eu questionei uma vez o bombeiro, eu falei, sim, mas na vistoria tinha já esse ponto de gás, não estava escondido. Ele, sim, tinha, mas não estava sendo usado. Usando, né? Eu falei, tá, mas assim, o ponto de gás era para ali para não usar. Sim, né? Então, assim, eles fazem vista grossa, talvez ali com alguma situação. Com alguma situação, ou também muda, né, de direção. Talvez, por esse motivo, o alto índice de incêndio em prédios, né? Que nessa última renovação do seguro, ele até teve um aumento, acreditando nós que... Por esse motivo, né? Sim. Em Linhares ainda a gente não tem, né? Esse índice, mas pega ali para a região de Vitória ali. A gente está tendo pelo menos um por mês e a gente tem visto noticiar. Está vendo com uma grande frequência. Então isso acaba, né? Impactando a gente aqui também, né? A fiscalização está intensa deles. Todos os prédios que a gente vai renovar, a primeira coisa que eles estão notificando é isso. E assim, é certo, né?
É certo? Porque, assim, a segurança do condomínio está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A questão aqui é por que isso já não é brecado desde o início. Então, assim, a questão do alvará e a questão da segurança, eu acho que ela é essencial. Agora, depois que eu compro, né, que eu tenho ali uma venda com varanda gourmet, e aí eu faço todo um projeto, eu faço toda uma melhoria ali no meu apartamento e depois eu não posso usar. Porque a construtora vende com a porta da varanda, mas no projeto, né, no memorial descritivo, disse que aquela parede pode ser retirada. Então, para que ela foi feita, né? Só para você ter aprovação? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente faz. Se ela foi feita, realmente não deveria estar lá escrito que pode ser tirada, né? Na verdade, você tem caminhos para seguir para tirar. Sim. Você pode tirar, mas aí você vai ter que ir no seu parapeito, você colocar um vidro anti-chama que suporta até 120 minutos de fogo. Aí Custa quanto? Isso que eu ia falar, financeiramente. 350 mil reais. Então, assim, é melhor deixar a porta. Mas é isso, assim, em relação à segurança em condomínio, eu acho que é primeiro lugar. Eu acho a questão da segurança ali, até pelo risco, né, que a gente tem civil e criminal como síndico ali, eu acho que a segurança é uma coisa bastante importante. E, Jéssica, você lida com vários condomínios, não é igual a Gisele, é um condomínio, às vezes tem síndico profissional que tem mais, né, Gisele? Com a sua quantidade de unidades, eu não sei como que a pessoa faria, mas tem síndico profissional que tem... Tem síndico profissional que tem mais. Você já está do outro lado, né? A gente tem quase 100 condomínios ali, administrando ao mesmo tempo, e é um desafio porque são muitas demandas. Como que você vê esse auxílio ao síndico? Porque a gente tem evoluído a cada ano que passa, a gente tem analisado isso. Antes a gente não precisava de uma pessoa, né, só de atendimento ao síndico, a gente precisa disso. O que você vê nesses anos que você está ali com a gente, que já tem muito tempo também, que a gente, como administradora, evoluiu e que isso faz diferença para um condomínio? Quando a gente iniciou, éramos 4 pessoas, né? 4 pessoas. Para fazer toda essa gestão e tudo, né? Eu fazia o RH, manutenção, atendimento ao síndico, enfim. E com o decorrer do tempo, a gente foi buscando mais condomínios, expansão, não só aqui em Ares. A gente entendeu que a gente não consegue entregar sozinho. Nós precisamos de ter uma estrutura, um suporte por trás. Foi aí que nós começamos a estruturar os setores, né? Criamos um setor financeiro, criamos um setor de manutenção, um setor de atendimento ao síndico, que antes não era necessário. Então, com esses setores funcionando, eu consigo ter um pouco mais de tempo para estar mais próximo do síndico, para auxiliar o síndico. Isso é muito importante, né? Foi um start que a gente teve aí no decorrer da nossa história de house. E que tem funcionado muito. Hoje o nosso principal foco é estruturar mesmo os setores para que a gente consiga ter um olhar para o futuro, né? Para a expansão, enfim. E a parceria, óbvio, aí com os condomínios, com os síndicos. É isso aí. Eu acho que eu vejo da mesma forma ali. E em relação à administradora e condomínio, assim, essa parceria, o que você acha essencial nela como administradora? Eu acho que quando o papel do síndico e a administradora fica claro, quando existe essa parceria, essa confiança, as coisas fluem melhor, né? Porque se o síndico confia no nosso trabalho e a gente confia no trabalho do síndico, você vai seguro para uma assembleia, né? Porque essa parceria é muito clara. Você vai fazer uma prestação de contas, você não está inseguro para responder qualquer pergunta. Então, isso flui muito bem. Então, a confiança, eu acho que determina e norteia, né, essa parceria. Sim. Eu acho que tem uma questão também sobre a credibilidade, que a gente tem falado bastante também ali nos meios de comunicação, assim como a gente vê incêndio, a gente vê muitas administradoras aí, né, que são descredibilizadas pelo roubo mesmo dos condomínios. Gisélia está ali na gestão, mas ela sabe como é que funciona. A sua gestão é muito próxima da gestão da house, porque você faz a gestão ali do condomínio, a gente faz a gestão de outros condomínios, mas essa questão é muito sensível, porque a gente mexe com o dinheiro de todos os condomínios. E não é só a questão do dinheiro ali da conta bancária, né, do condomínio, mas é a questão das compras também. A questão que você compra, você está sempre procurando o melhor preço ou a melhor qualidade do serviço, porque às vezes nem sempre só o preço é o que compensa. Então a gente tem muitas armadilhas nesse meio aí, que se a gente não tiver síndico de confiança, administradora de confiança, a gente pode levar o condomínio para um lugar que ninguém quer, né? Um lugar onde o condomínio fica alto por conta de desvio ali financeiro que a gente vê e a má gestão ali do condomínio. Então, assim, é um assunto muito sensível. Mas as pessoas, principalmente os síndicos que contratam a administradora, eles têm essa responsabilidade de contratar
empresas idôneas, não só administradora de condomínio, mas contratar garantidora idônea. Você imagina, você ter uma garantidora que garante a sua receita, daqui a pouco essa dívida volta toda para você em relação ao condomínio, né? Você pagou ali por isso, por um serviço durante muitos anos, mas ao mesmo tempo daqui a pouco ela, né, te devolve o problema. Então, assim, procurar credibilidade e idoneidade aí nesse meio desse mundo condominial, que é um mundo condominial. É um mundo à parte. Que aí se a gente for ver, a gente tem ali, quando a gente vai em eventos, desde construtoras até a empresa de gás, elevador, tudo isso envolvido. É um mundo muito grande de fornecedores. E tem crescido, né, assim, a cada dia que... Tem crescido. Hoje a gente pode contar, né? A gente tem condomínio que tem uma pessoa contratada só para conciliação. A pessoa ela é contratada só para fazer conciliação, principalmente na implantação do condomínio. Porque quando você implanta um condomínio, você tem ali construtora, administradora de condomínio e síndico. Sim. Então, você tem 3 atores ali que vão trabalhar em conjunto para aquela implantação. E aí, muitas vezes, a construtora tem uma demanda, um problema, um desafio para resolver em relação ao condômino. O condômino entende que esse problema é do síndico, né? E aí a gente fica naquele jogo de 3 ali, mediando, né? Então, assim, às vezes o condomínio entende que uma pessoa, para conciliar os interesses da construtora com o condomínio, é essencial naquele momento de implantação. Eu vejo como benéfico, porque tudo, né, que a gente leva para a justiça, a gente perde. Perde no sentido de tempo, perde no sentido de resolução. Sim. Tudo isso é muito mais custoso. Então, o que a gente faz ali na House, muito é esse trabalho de conciliação, porque a gente sabe que esse trabalho é o melhor para o condômino. Não é que a gente está defendendo construtora. A gente, na verdade, está defendendo o próprio condômino, porque judicializar não é o melhor caminho, pelo menos para a experiência que a gente tem. Não, a gente já conseguiu mediações ótimas de fazer uma reforma de fachada por completo em alguns condomínios, né? Se você leva isso com o processo judicial, você fica anos e não consegue nada. E o problema continua lá, atrapalhando a vida, né, das pessoas. Eu tenho experiência lá no meu condomínio, que a gente já está com 11 anos de condomínio. 11 anos já? Tiveram, né, condomínios que entraram na justiça por alguma falha, segundo eles, da construtora, que até hoje não chegaram. Você imagina, 11 anos. É muito tempo. 11 anos. Nada me convence que um acordo administrativo inicial não seria mais benéfico do que 11 anos na justiça, né? Então, eu acredito muito nesse mundo condominial dessa forma, onde a gente tenta, né, conciliar ali os interesses das pessoas para o bem do condômino, né? Então, a conversa sempre é o melhor caminho. Né? Resolver o problema e não criar um novo problema. Exatamente. E o problema antigo continua, né? Continua. É isso aí. O foco na resolução. Isso aí, é resolver o problema e não criar 2 problemas. Porque, na verdade, tem muitas coisas envolvidas numa obra, né? Eu não sou construtora, mas eu vejo que tem, né? Às vezes a gente tem condomínio que foi financiado uma parte pela Caixa Econômica, e aí nessa obra, ou a Caixa atrasou, né? Ou aconteceu do prestador de serviço da Caixa, né? Ter um problema ali na execução da obra. Então, são tantas coisas envolvidas ali. São muitas empresas envolvidas, né? Isso aí, que a gente precisa mediar isso da melhor forma possível. Sim. Olha, a gente vai encaminhando aqui o podcast para o final, mas eu queria perguntar, né, para você, Gisélia, se você pudesse definir o papel de síndico em uma frase, qual frase seria? Ou uma palavra? É indefinido, eu acho, né? Não... Tem que ter bom, ruim e paciência, né? Mas assim, é indefinido, né? São muitas palavras, eu acho, né? Mas paciência é o principal desafio ali, a principal definição de ser síndico, né? Sim. Eu acho que com paciência a gente... É a terapia em dia, tá? Põe terapia em dia para ser síndico, né? Porque senão... Jéssica, o que você define... Como você define administrador em uma palavra? Tem essa palavra? Isso foi surpresa para você, né? Pois, eu tô vendo, não estava preparada. Mas eu acho que é desafiador, mas é um desafio gostoso. E no final do dia, quando você consegue, chega vários problemas ali, você consegue resolver, você tem aquela sensação gostosa de realizou, né, aquilo, compensou, né? Compensou o estresse do dia ali. Então é um desafio bom. O desafio compensador. Exato. Só que amanhã tem mais, né? Só que amanhã tem mais. É todo dia, todo dia. E a gente tem, lá na administradora, a gente tem dias bem tumultuados. E tem dias bem tranquilos. E esses dias eu tava vendo, assim, até com o Jéssica, que a gente conseguiria definir. Mas, assim, segunda, terça e quarta são dias que as pessoas querem colocar as coisas em dia. Então, assim, elas já chegam daquela semana ali. Aí, quando vem quinta e sexta, parece que a gente tá com uma demanda menor. Sábado e domingo é só as emergências mesmo. Então, eu acho que o condomínio também caminha dessa forma. Lá também, Gisele, é assim?
Ué, não tem, não. Não, Todos os dias não todos acelerado. os dias, mas eu acho que eles gostam mais da sexta. É? Olha, que Eu acho que, interessante. então, tipo assim, tá mais tranquilo no serviço, então vamos tumultuar um pouquinho comigo, Aham. né? Vou resolver minhas coisas pessoais Isso, na isso aí. sexta-feira. Isso aí. Olha como que é interessante, né? Diferente da administradora. É né? diferente Tem da mais a demanda administradora. mais no final de semana. Eu acho que é mais pelo fato da administradora ser empresa, né? Sim. Ele sabe que não poderia perturbar no final de semana, que não iria adiantar Sim. mandar mensagem, ligar no final de semana. Uhum. Então, segunda-feira é o dia que eles tiram pra tirar as dúvidas, né? Aí Sim. chega no final de semana já tá tudo ok, né? Você sabe que eu acho que isso é um desafio educativo também da parte do síndico. Eles olham muito o síndico, mesmo que profissional. Você tem o CNPJ hoje, você não é CPF, mas eles olham muito o síndico profissional como uma pessoa física e não como uma pessoa jurídica. E aí eles acham que por ser pessoa física, eles não têm horário igual a gente, né? De disponível 8 às de 18. Sim, sim. Então, assim, a gente não tem aquela obrigação, vamos dizer assim, de atender fora do horário de trabalho, mas eles acham que o síndico O tem. síndico tem. Né? Manda mensagem pro síndico sábado, 1h da manhã. Sim. Aí quando chega na terça-feira, tá chateado e fala pro síndico: te mandei mensagem, você não me respondeu. Aham. Esse eu acho que é um desafio bem grande, essa questão da educação. O síndico não é funcionário de um condômino individual. O síndico ele é representante, né, eleito em assembleia pela maioria para defender os interesses do condomínio. No condomínio, e não do condômino, né? Justamente. Então, assim, e aí eu tenho horário de trabalho, né? Sim. Eu recebo, eu tenho uma remuneração, mas eu tenho um horário de trabalho. Eu acho Sim. que isso é um desafio importante ali para a questão da educação. Até porque, né, o condômino, o morador, ele não vê o que a gente faz em home office, né? Aham, sim. Então ele acha que você tá trabalhando quando você tá lá dentro da salinha, ele tá te vendo. Mas o que você fez enquanto ele não estava te vendo, ele não consegue entender que o trabalho maior tá nos bastidores e não na presença ali, né? Eu e Jéssica, a gente conversa muito e a gente fala muito isso, né? Que a gente tem o desafio de trazer bem-estar e tranquilidade para o condomínio. Mas toda vez que isso acontece, eles acham que a administradora não está trabalhando. Toda vez que o condomínio está sem desafio, que está Sim. tudo em paz, a administradora está ganhando dinheiro, né, sem toda. trabalhar. E aí, não imagina que por trás, para aquilo tudo está funcionando Sim. daquela forma, é porque tem muitos atores envolvidos ali para que a gente não tenha problema dentro do condomínio. Sim. Então, a gente fala, nosso maior objetivo é trazer paz e tranquilidade para o morador ali, junto do síndico, mas quando isso acontece, a gente também tem um outro problema de achar que a gente não está fazendo nada. É um desafio. Mas a gente prefere dessa forma, né? forma, Porque né? assim, Isso eu aí. acho que a gente se sente bem representada como administradora quando o condomínio não tem problema nenhum. Quando as coisas fluem de uma forma natural, onde as coisas funcionam muito bem, e aí a gente fica bem satisfeito quando a gente vai para uma assembleia de 300 e poucas unidades e só dá 5 pessoas, 10 pessoas. Pensei nisso agora mesmo. Porque assim, é um reflexo Sim. de que as pessoas estão satisfeitas, né? Sim, sim. A gente tenta adesão em assembleia o tempo inteiro, mas não ter adesão também é um reflexo de satisfação, Sim. né? Então eu acho que é isso. E assim. quando você para analisar, a maioria dos 3 que reclamam, eles não podem participar na assembleia. Então, o único local que ele tem para reclamar é em grupo de WhatsApp, é em conversa paralela, porque por algum motivo, isso aí, por algum motivo ele não pode participar da assembleia. Não é que ele não queira, ele não pode. Então, ele precisa de um lugar para desabafar, né? E o WhatsApp hoje em dia é a maneira mais fácil Sim. de você colocar ali, né, seu desabafo, suas críticas. As pessoas elas têm usado muito o que elas não fazem olhando para você, elas costumam fazer no WhatsApp. Então, assim, é uma questão que dentro do condomínio isso é muito grave, né? Sim. Porque se você não tiver uma gestão onde você impõe ali a regra, né? Até de uma questão de processo mesmo, olha, gente, isso aqui não cabe aqui dentro. Isso pode gerar um processo de difamação, né? Você orientar os condôminos para que aquilo se torne um local, né, de paz e de informativo para os outros moradores, porque senão vira um Sim. caos. Eu não ia falar outra palavra, parei para não falar. Mas vamos para as nossas frases curtas aqui do final. Vamos ver se você consegue pensar completar a frase assim com uma palavra. Nossa. Ser síndico é desafiador. E o maior desafio do síndico é ter paciência. O que ninguém te conta sobre ser síndico é O tamanho da responsabilidade, né? É isso aí. Uma coisa que eu aprendi na marra, sendo síndica profissional, foi paciência. O que eu gostaria que todo morador soubesse sobre a minha função? Sobre o trabalho, né?
por trás, né? Se tá funcionando é porque tem alguém trabalhando, né? E não significa que você tem que estar à disposição, exposto, né? À disposição 24 horas, porque você é um administrador, né? Então, leva tempo, né, para isso, né? Tem uma vida pessoal Tem uma por vida trás do pessoal síndico profissional, isso aí. né? Tem um ser humano ali. Tem um ser humano. Jéssica, queria deixar algum recado, alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Como que você quer finalizar ali sobre a House? Não sei. A gente agradece muito a participação de vocês hoje aqui. Como House, né, eu e Jéssica aqui, eu acho que ter parceiros, síndicos, que ao longo do tempo acabam se tornando até amigos, né, Sim. onde a gente se encontra para falar fora do local de trabalho, onde a gente tem um carinho, né, muito grande, porque foi construído ao longo do tempo, naqueles momentos onde você achou desafiador, ou eu achei desafiador, a gente se juntou, sentou, né, alinhou algumas coisas, e aí, querendo ou não, isso constrói uma parceria e uma confiança entre as empresas, né, a empresa Gisele e a empresa House. Então, eu acho que isso também é muito compensador para quem tem uma empresa, né, que administra ali, apoia os síndicos e administra os síndicos, também é compensador quando a gente cria outros laços, não só profissional. Então, eu agradeço aqui em nome da House imensamente a essa parceria que você tem com a gente há tantos anos. Obrigada, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, né, falando um pouquinho do meu dia a dia no condomínio, né? Obrigada, Jéssica. Obrigada aí pelo apoio, pela parceria de sempre, pelo nosso dia a dia, né, pelos nossos desafios, que eu acho que faz com que a gente cresça também, não só como profissional, mas de uma forma pessoal também a gente vem crescendo ali e se ajudando. Sim, não, obrigado. Foi uma ótima experiência, né? Isso aí. Pessoal, muito obrigada ali pela audiência. Espero que vocês gostem do nosso podcast. Assistam, vai estar no YouTube, a gente vai postar e depois também no Instagram. Um abraço a todos. Até o próximo Pod House.